Êxodo capítulo 12. Nesse capítulo temos a Páscoa de Deus, a libertação, a festa dos pães asmos, a 10ª e a última praga, que é a morte dos primogênitos dos egípcios, né? O início do êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, indo em direção ao deserto, e as leis para celebrar a Páscoa. Então, logo já inicia o capítulo, Deus falando a Moisés e a Arão que aquele mês que eles estavam seria considerado o primeiro mês do ano. E aquele mês foi chamado, é o mês chamado de Abib ou Nissan. Abib é um nome cananeu, que significa nova espiga de grãos. E Nissan é um nome que veio depois de origem babilônica, mas se usa mais hoje esse nome de Nissan. E esse mês, para nós, equivale ao mês de março e abril, que é o calendário religioso do povo de Israel. E esse mês também marca o início da primavera, que é a nova estação, a vida, a natureza, e é o começo da colheita da cevada e do linho. E aqui Moisés vai orientar que no 10º dia desse mês, eles vão escolher o quê? Um cordeiro. Esse cordeiro tem que ser macho, sem defeito, de 1 ano. Esse cordeiro aponta para quem? É representação de quem? De Cristo, né? É um cordeiro assim que não tem defeito. E eles vão ficar com esse cordeiro até o 14º dia, vão observar esse cordeiro para ver se não tem defeito. E no 14º dia, no final da tarde, eles vão imolar e vão pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais das portas, para o que? Ali ter a mensagem que Cristo morreu pelaquela casa, né? Essa é a simbologia, quando Deus passar, ele vai ver o sangue do seu filho ali. Então, porque esse cordeiro está representando Cristo. E outra coisa que eles vão dar o detalhe, como eles vão comer o cordeiro. Eles orientam que esse cordeiro ele tem que ser grelhado e tem que ser comido com ervas amargas. O cordeiro, como a gente falou, representa Cristo, né? E as ervas amargas representam o quê? Representa para eles lembrarem os tempos amargos que passaram lá no Egito. E esse cordeiro não podia ser comido cru, nem cozido em água. O animal tinha que estar inteiro, com a cabeça, a perna, miúdos, e ele era assado inteiro. O que nós vamos ver? Para cozinhar um cordeiro na panela, tem que cortar. Alguns povos pagãos comiam carne cruas. Então aqui está falando que tem que ser assado o cordeiro. E nós vemos que não é para quebrar nenhum pedaço do cordeiro, fala animal inteiro. Era costume, quando crucificavam as pessoas lá no Novo Testamento, a sentença de morte, a crucificação, eles quebrarem as pernas do detento para morrer mais rápido. Quando foram fazer isso com Cristo, não houve necessidade. Por quê? Cristo já estava morto e feriram a sua lateral, e da sua lateral saiu sangue e água. Nós temos esse relato lá em João dizendo que saiu sangue e água. Então nós temos o sangue aqui, o sangue para nossa purificação. E eles também tinham que comer o quê? Com pães asmos. Os pães asmos significam pão sem fermento. Vocês já fizeram aqueles pãozinhos que vão sem fermentos? Eu faço muito para mim aquele pãozinho de frigideira sem fermento, que é só com sementes. Ele fica bem durinho, você tem que mastigar, mas ele tem o quê? Tem muito mais substância, ele é mais sustante, ele dá o quê? Saciedade, porque você não está comendo algo fofinho, mas você está comendo algo compacto. A palavra de Deus muitas vezes não, a palavra de Deus é assim. A palavra de Deus, ela é sem fermento. É uma palavra que é pura, verdadeira. E o que também nós vemos aqui, que fala que não vai deixar sobrar nada desse cordeiro até o amanhecer. E se por acaso sobrar, deverá queimar o que sobrar. Então nós vemos que também podemos fazer uma comparação com a palavra de Deus.
Muitas vezes nós gostamos de ler passagens na palavra de Deus que nos traz conforto, que nos traz ânimo, que nos traz promessa. É importante? Sim, é importante. Tem momentos que nós precisamos muito dessas palavras para nos animar e nos levantar. Mas aqui diz para a gente comer o cordeiro inteiro. Então, muitas vezes nós gostamos mais de ler Salmo, mas o Senhor também fala para a gente ler o quê? Lamentações de Jeremias, para ler também genealogias, porque em tudo o Senhor tem algo para nos dizer. Então, a nossa meta de estar lendo um capítulo por dia é para comer tudo, para comer as partes também que não são agradáveis, né? E aqui então, no versículo 11, tem um outro dado de muita importância, que diz o seguinte: estais prontos para partir. Então, eles não iam comer o cordeiro de qualquer jeito. Eles iam comer o quê? Com um cinto atado, quer dizer, segurando ali a roupa, já atados, sandália nos pés e cajado na mão. E vão comer de que forma? Às pressas. Por quê? É a Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa do Senhor também representa que nós temos que estar prontos. E comparando agora com estar com sandálias nos pés, cinto atado, cajado na mão, nós vemos lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, fala sobre a armadura de Deus, que nós temos que estar com que? Com essa armadura. E hoje o nosso cajado é a autoridade, porque o cajado representa a autoridade. E essa autoridade que hoje temos nas mãos, que é a nossa espada, é a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, nós declaramos o que nós somos perante Deus, nós declaramos as promessas que Deus tem aqui e nós o que vencemos o inimigo por meio da palavra de Deus. Então, o que nós estamos fazendo aqui todos os dias é o que? Pegando essa palavra e nos fazendo o que? Sandália nos pés, cajado na mão e cinto atado. E estamos comendo aqui a palavra de Deus. Olha que rico isso, né? E é interessante também observar que no versículo 12 diz o quê? Que o Senhor vai passar pelo Egito, vai matar os primogênitos e os animais também, que são os primeiros da cria, né? E diz no finalzinho do versículo: e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Lembra que nós falamos? Cada praga tinha a ver o quê? Com um Deus que eles adoravam. E agora Deus vai dar assim o checkmate. Olha, nosso Deus é um Deus de juízo. É um Deus que realmente ele está julgando aqui o povo do Egito. E nós vamos ver também lá no deserto, ele também julgando o povo de Israel. Mas vamos ater aqui. Só o que nos faz diferente na hora do julgamento é o sangue de Cristo. É eu ter aceito Cristo como meu Senhor e viver segundo Ele. Aí quando Deus olhar, mesmo para os meus pecados, mas eu estou vivendo, procurando viver sempre uma vida correta perante Deus, Deus vai olhar o quê? Para esse sangue de Cristo na nossa vida. Então, aqui o juízo de Deus vai estar sobre os deuses do Egito, e assim vai passar e vai ter a morte dos primogênitos. E também ele vai fazer orientação aqui que eles vão comer 7 dias de pães asmos. O fermento, o que é o pão? Como nós já falamos um pouco, né? O fermento representa o pecado. Então aqui eles vão estar o quê? Se despindo de todos os deuses do Egito. Vão estar se despindo de todos os rituais, de todo o pecado que eles conviveram no Egito. E os 7 dias são um tempo completo. E o Senhor diz para observar isso, porque vai passar de geração em geração e vai ser um decreto perpétuo. Hoje nós estamos fazendo isso, né? Comendo a palavra do Senhor. Aí, a partir do versículo 21, nós vamos ver o que? Moisés reúne os anciões, as autoridades de Israel, e começa a orientar o que Deus falou a ele. Então, do versículo 12 ao versículo 20, Deus instruindo Moisés. Do versículo 21 em diante, aqui nós vemos Moisés orientando o povo de Israel
como que deveria escolher o cordeiro, passar o sangue nos umbrais das portas, e ele faz uma observação aqui no versículo 22, que ninguém deve sair o quê? Da casa até pela manhã. Veja só, aqueles falando, vocês vão estar salvos desde que vocês estejam dentro da casa e nessa casa tenha o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e não saiam da casa. Isso é de extrema importância, porque nós vemos aqui como se fosse a arca. É estar dentro da casa e estar na arca. Então, hoje nós estamos em Cristo Jesus. E a palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 ali reunidos em meu nome, ali também é considerado ele está em unidade. E também hoje nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. Então, como nós cuidamos também da nossa casa? São observações, reflexões que é muito viável fazer nesse momento na leitura dessa passagem da palavra, né? E aqui nós vamos também, no versículo 25, diz assim, que quando tiverdes entrado na terra que Deus vai dar para vocês, como ele prometeu, vocês vão voltar a celebrar a Páscoa. Então, vocês vão celebrar isso, vão celebrar. E foi celebrado até quando Cristo veio. E após Cristo vir, ele foi o verdadeiro Cordeiro Pascual. Para os israelitas, eles não creem que Cristo é o Filho de Deus. Então, eles continuam com esse pensamento aqui da Páscoa antiga. Para nós que cremos em Cristo, hoje já é diferente, né? Agora, vamos para o versículo 29, a partir do versículo 29, que vai o quê? Ter a morte dos primogênitos do egípcios, né? Então, o que ocorreu? À meia-noite, no meio da noite, o faraó e todos os seus conselheiros e todo o povo egípcio se levantaram assustados. E houve um terrível pranto por todo o Egito, pois não havia uma só casa que não tivesse algum morto. Então aqui o Senhor passou à meia-noite. A meia-noite nos faz lembrar da parábola das 10 virgens. Se vocês verem lá em Mateus, nós temos a parábola. A parábola em Mateus está no capítulo 25 de Mateus, no versículo 6, diz assim: à meia-noite ouviu-se um grito, e eis o noivo saiu ao encontro. E aí, o que aconteceu nessa parábola? Haviam 10 virgens, 5 estavam prontas. Como que elas estavam prontas? Fazendo uma ligação aqui, elas estavam com cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. E 5 estavam distraídas. Estavam comendo de qualquer forma, distraídas, dormindo. E quando o noivo chegou, já era tarde, elas não puderam entrar nas bodas do cordeiro. Então, aqui é um alerta que nós temos. A Bíblia explica a Bíblia. É muito rico isso, né? Então, o que aconteceu a partir do versículo 31? Era ainda trevas, cobria ainda o Egito, e Faraó mandou chamar quem? Moisés e Arão, e falou para eles: sai imediatamente do meio do meu povo, sai dessa terra. Então, olha que interessante, antes estava indo Moisés e Arão pedindo. Agora, bem dizer, Faraó está expulsando eles. E Faraó diz: sai com tudo, sai vocês, o rebanho, vai todos vocês. E os egípcios pressionavam para que o povo abandonasse logo o Egito, porque eles falavam assim: todos nós vamos morrer. Então eles saíram às pressas, né? Porque eles já estavam prontos também. E aí as mulheres pediram o que aos egípcios? Pratas, objetos de ouro, e eles foram dando tudo, foram pegando, ou melhor, os egípcios foram dando tudo para eles. É como a guerra, como antigamente, quando tinha guerra, aquele que vencia pegavam o quê? Os despojos, né? E aqui está mostrando o quê? Que o povo venceu e está pegando também essas coisas. Então partiu o povo e foi-se embora. E o que nós temos agora?
foi embora com tudo, com ovelhas, com cabra, com todo o povo. E uma coisa muito interessante que vai mostrar também aqui agora a partir do versículo 43, que é as leis para celebrar a Páscoa. Olha, o nosso Senhor, o nosso Deus é um Deus de ordem e organização. Então ele dá regras, ele dá lei para se cumprir as coisas. Sem ordem e organização, a gente se perde, até no nosso dia, né? A gente coloca uma ordem do que vai fazer no nosso dia, senão nós somos engolidos pelo tempo e pela distração. Então, a partir do versículo 43, se dá a orientação de como vai celebrar a Páscoa. Então, fala, eis as leis para o sacrifício da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-lo. Então, aqui vai falar muito que nenhum estrangeiro, nenhum escravo, nenhum assalariado vai poder comer, nenhum imigrante, desde que se circuncide. Porque a circuncisão é a aliança de Deus para com o homem. Esse capítulo da Bíblia, o capítulo 12, é um capítulo de Deus agora fazendo aliança com o povo de Israel, tirando o povo ali de Israel e fazendo uma aliança com o povo. Aqui está dando uma identidade ao povo de Deus. Então, todos aqueles que forem circuncidados, eles vão poder participar da Páscoa. Todos aqueles que receberem Cristo como seu Senhor, poderão receber o que? Viver na presença de Deus. Então, aqui não está tendo distinção, né? E o último versículo diz, esse capítulo tem 51 versículos, é longo, né? No último versículo diz: no mesmo dia Deus tirou todos os filhos de Israel do Egito, organizados de acordo com seus exércitos. Alguns comentaristas dizem que aqueles dias, 3 dias que houve de trevas, foi a Moisés e Arão aproveitaram para orientar o povo em questão de se organizar, como sair, como estar um grupo aqui, um grupo acolá. Agora, veja como o nosso Deus tem apreço que nós saímos do Egito, que nós saímos do domínio de Faraó. E ele hoje instituiu a Páscoa para nós. Se nós virmos lá, e como foi falado em Mateus 26, o Senhor falando que ele é o pão e o sangue dele também é o vinho, né, que representa a Páscoa. E nós também temos lá em 1 Coríntios 11, Paulo nos instruindo como tomar a Páscoa, como tomar a ceia do Senhor. Então, hoje, quando nós tomamos a ceia do Senhor, representa o quê? Cristo morto por nós. Jesus Cristo é o nosso Senhor.